Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e a sua família. Hoje nós realizamos os clamores. Por quê? De manhã às 9, 15, 19 e 30 da campanha da mudança. Estaremos clamando em todas as reuniões, porque nós estamos nesta fé. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2011? Ainda não é 2011. E para nós, Deus continua agindo e continuará. Amanhã eu vou abrir o jejum. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, meio-dia. Abrindo o jejum da mudança. É o 3º jejum. Clamando. Buscando. Eu tenho falado sobre isso. Não tem vitória sem oração. Não tem vitória sem jejum. Paulo disse, eu esmurro a minha carne. E é por aí mesmo. É sacrificando mesmo, é buscando a Deus. É dependendo dele. Que nós vamos desfrutar cada dia mais da sua glória. Entendeu? É buscando nele. Dia após dia, sem cessar. Então, hoje temos as reuniões, vamos estar clamando forte. Amanhã, meio-dia, eu abro o jejum, o 3º da mudança. E convido você a fazer as 12 horas de jejum e lutar para estar pelo menos 3 horários na igreja com oração. E isso em todos os nossos templos. E vamos lembrar que dia 31, sexta-feira, às 21 horas... eu abro, e isso em todos os nossos templos, a última reunião de 2010, ano da glória da segunda casa. Um ano que foi maravilhoso. Tivemos guerras, mas imensas vitórias, muitas vitórias. Você tem acompanhado a quantidade de pessoas que dizem a mesma coisa. Esse foi o melhor ano da minha vida. Esse foi o ano mais abençoado da minha vida. Foi o ano que eu mais avancei, o ano que eu mais conquistei, o melhor ano da minha vida. Você tem ouvido isso? Porque nós temos profetizado. E agora, quando virarmos, sairmos de 2010, vamos entrar em 2011 determinadíssimos a fazer dele o melhor ano de nossas vidas. E assim será, sempre. Porque a Bíblia diz que é de glória em glória. A Bíblia não diz que é de glória e tristeza. É de glória em glória. Entendeu? Então é de vitória em vitória. Vitória em 2010, vitória em 2011 até que Jesus venha. É vitória. Batalha, sim, nós sabemos que teremos. Mas temos convicção de que jamais conheceremos uma derrota. Então, amanhã estaremos clamando no jejum e no dia 31, a última reunião. Se você planejou fazer outra coisa, repensa. Não vai não, não viaja não, passa no Senhor. Vira o ano na presença de Deus. Entra 2011 com crédito. Se todos os anos você fez diferente, faz esse ano. Se você foi para a praia, pular 7 ondas, se você, eu não sei, fez simpatias, não faz nada disso. Vira o ano na presença de Deus. Você vai ver como é que as coisas... Vira o ano na presença de Deus. Começa diferente 2011. Em 2011, já começa no dia 31, fazendo diferente. Você vai ver como você vai desfrutar de uma vida abundante. As promessas do Senhor vão ser derramadas sobre a sua vida, vão se materializar na sua vida. Você vai viver a glória de Deus. Eu não tenho dúvida, isso é na vida de todos. Todos que agem assim são abençoados, não vai ser diferente na sua vida, de jeito nenhum. E falando em estar mais próximo de Deus, olha o que diz essa palavra aqui, em Tiago 4, no versículo 6 ao 8. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a ele, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha que palavra incrível. Ela responde a todas as suas perguntas. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantas pessoas que, como dizem aí no popular, estão comendo o pão que o capeta amassou por puro orgulho. O orgulho sai sempre na frente. E acha que isso é bonito. E acha que isso é inteligente. Acha que isso funciona. Eu não me curvo. Eu não me rendo. Eu sou inconformado. Eu sou revoltado. Ok, eu falo para você sobre revolta, sobre inconformismo. Só que tudo isso manifestando uma fé viva. Se revoltar contra problemas. Se revoltar contra o diabo. Mas tem gente que não. Em relação às pessoas, em relação... Eu não me curvo, eu não me rendo. Eu conheço um monte de gente que não se curva, não se rende, é inconformado, é revoltado e é derrotado. É tudo junto. Porque tudo isso sem Deus, sem a bênção de Deus, é tudo blá, blá, blá. Eu sou inconformado. Eu sou revoltado. Só não fala, eu sou derrotado, mas é também. Tudo está dando errado. Tudo. A vida é uma derrota. Em todos os aspectos. É humilhação, é privação, é escassez. A pessoa não conhece vitória, só derrotas. Porque eu não estou falando de ter problema. Problema todos nós temos, aflições nós podemos passar. Eu estou falando de não ter vitória. Entra ano, sai ano, a vida está uma baderna. Não tem vitória. Nada anda, nada prospera. Nada. Há anos está vivendo a mesma situação financeira, familiar. Há anos está vivendo a mesma vergonha, a mesma humilhação. Ora sobe um pouquinho, é aquilo que eu falei outro dia, sobe 2 degraus, está descendo 3, 4. A vida não anda. Mas por quê? Porque a pessoa, só na frente dela é o orgulho. Ela sabe lá no íntimo o que ela tem que fazer. Lá dentro ela sabe. Ela já ouviu Deus falar. Se humilha. Muda isso. Toma uma decisão. Né? Não faz assim. Cala sua boca. Quantos que sabem que estão como Noemi? Que saíram de Israel e foram para Moabe, enquanto não voltar para Israel, vai continuar perdendo, só perdendo. Já perdeu, só falta perder a vida. Quantos que estão como Noemi? Quantos? Tem um monte de gente que saiu da direção de Deus e continua resistindo a voltar. Mas por quê? Por causa do orgulho. Ah, o que vão dizer? E vão falar, e vão isso, e eu não vou aceitar. Aí eu prefiro continuar aqui. Nessa derrota, sem a bênção de Deus, fora da direção de Deus. Cavando as minhas cisternas rotas, rachadas que não retêm água, do que chegar onde Deus quer. Do que parar e admitir, eu errei. Eu falhei. Eu fui precipitado. Eu fiz besteira com a minha vida. Não.
Só que não faz, não reconhece. Fica lutando para fazer uma coisa que está errada, dá certo. Dá certo. Mas não dá. De jeito nenhum. Ontem eu ainda falava dessa passagem de Jeremias 2. O Senhor falando, meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro foi me abandonar. Porque quando uma pessoa sai da direção de Deus, ela está abandonando a Deus. Não adianta eu estou com Deus. Filho, se você estiver fora da direção de Deus, é conversa. A fé sem obras é morta. E cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Quantos que abandonaram a fonte de água viva que é Jesus? Quantos que foram em busca de fazer os seus projetos fora da bênção de Deus? Quantos que têm cavado cisternas rachadas? Não retém nada, não retém bênção, não retém vitória, não retém. Mas por quê? O orgulho é maior. Continua naquela direção por causa do orgulho. Mas a Bíblia diz que o Senhor resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. É muito bom lidar com pessoas que são capazes de dizer, eu errei, eu falhei, eu tomei a direção errada. As pessoas que são capazes, como a Bíblia diz, coloca a boca no pó. Porque quem sabe assim haverá esperança. Por que quem sabe? Porque se você realmente se arrepender, você vai ser abençoado, abençoada. Coloca a boca no pó. Hã? Então, aí ainda o Senhor diz assim, do que vocês lamentam? Lamente dos seus pecados. Porque tem gente que vive lamentando a sua vida, mas o Senhor disse, lamenta as atitudes erradas que você teve. É isso que você tem que lamentar. Outros ficam, ai meu Deus, me ajuda, meu Deus. Não, meu Deus, o Senhor vai ter que me honrar agora. Agora o Senhor vai ter que me honrar. Me ajuda, Deus. Você não precisa de ajuda. Você precisa de uma decisão. Porque, na verdade, você não está querendo uma ajuda de Deus. Possivelmente. Você está querendo que Deus faça tudo por você. Você não quer tomar uma decisão e quer que Deus faça as coisas funcionarem do jeito que você quer, mas não vai. Não vai. Você vê que eu li até o versículo 8, mas eu só estou no 6 ainda. Eu li 3 versículos, mas Deus não me deixa comentar os outros por enquanto. Deus está falando com alguém que está no fundo do poço. Que já está amargando uma derrota atrás da outra, mas que eu não me curvo. Eu não me rendo. Eu não vou ceder. Deus vai ter que me honrar sim. Deus vai ter que fazer. E Ele está dizendo para você que não adianta ser o inconformado, revoltado e derrotado. Deus está falando para você que não adianta você pedir ajuda dele numa coisa que está errada. Você querer que ele faça funcionar um negócio que você projetou, não ele. Que você escolheu, não ele. Que ele te abençoe num lugar que ele não te colocou. Que ele abençoe a obra das tuas mãos quando você coloca as mãos naquilo que não foi aquilo que ele determinou para a tua vida. Aonde você possivelmente está não é o que Deus projetou para você. O que você está fazendo hoje não é o que Deus projetou para você. Não é o propósito de Deus para a tua vida. Você saiu do propósito e quer fazer Deus, quer obrigar, quer insistir e chora e lamenta e insiste e diz Deus, Deus, Deus. Deus vai ter que fazer. Deus está dizendo para você, eu não tenho que fazer nada. A escolha foi sua, o projeto é teu. Você escolheu isso. Eu não tenho nenhuma responsabilidade quando você sai da minha direção. É isso que Deus está falando para você.
Não, você deve estar feliz. Não pode ficar aí. Nem se assuste, não. Fica feliz. Porque se Deus ainda fala com você, isso é um excelente sinal. O duro é se ele não falasse mais. Se ele está falando com você, começa a levantar a mão para o céu e dizer, graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor está falando comigo. O Senhor está me dando de direita e de esquerda, mas que o Senhor está falando comigo. O Senhor está. Então, se Deus está falando com você porque Ele te ama, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer restaurar a tua vida. Mas a Bíblia diz, lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Lembra onde é que você errou, onde é que você perdeu o foco, perdeu a direção, perdeu a noção, perdeu a razão. E agora conserta tudo isso e se coloca de novo. Vai requerer humildade? Vai. Coisa que é o que está mais difícil possivelmente em você. É você se humilhar diante de Deus, é você se humilhar diante da vontade de Deus. E a palavra para você é, se você não tomar uma decisão, se você estiver vivo daqui 10 anos como Noemi ficou 10 anos, mais 10 anos em Moabe. Ela teve que voltar, só que quando ela voltou sem marido e sem os 2 filhos. Viu? Então você pensa bem, porque você pode ficar aí 10 anos resistindo aí, achando que Deus vai te honrar nessa escolha. Ele não vai, ele não honrou Noemi. Ele não mudou de ideia, ele não honrou Noemi. E ela foi obrigada a voltar, só que muito pior. Humilhadíssima, sem marido, sem filho, sem dinheiro, sem nada. E se ela não tivesse voltado, certamente teria passado fome e morrido de uma forma miserável e lamentável. Então não adianta você, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se a bênção de Deus não estiver aí, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os olhos dele fechados, nem a mão encolhida, nem o ouvido fechado, nada. Ele não é aleijado, nem surdo, nem cego. São as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, ouvir, poder abençoar, restaurar, tudo isso ele pode. Só que se uma pessoa está fora da direção dele, esqueça. Deus não muda de ideia. E se você parar aí e dizer assim, no meu caso vai ser diferente, porque eu tenho as minhas razões. Todo mundo tem suas razões. Se você conversar com uma pessoa que tomou a direção errada, todo mundo tem suas razões. Todo mundo tem. Quando Eva e Adão pecaram, eles também apresentaram as razões. E Deus aceitou as desculpas? Eles foram ou não foram expulsos do paraíso? Foram, não foram? Claro que sim. Foram expulsos. Então, não adianta, quando Saul desobedeceu a Deus, ele arrumou desculpa também, né? Ele foi ou não foi destituído, perdeu o lugar dele, Deus o deixou e colocou Davi no lugar dele? Então, desculpas todos nós podemos apresentar a Deus. Agora, se ele vai aceitar ou não, isso é com ele. Agora, eu conhecendo a palavra, posso te dizer que eu não vi ele aceitar as desculpas de Adão e Eva. Não vi ele aceitando as desculpas do Saul. E o Isaú, que depois de vender a primogenitura por um prato de lentilha, de carne com lentilha, chorou para ter de volta. E a Bíblia diz que mesmo com lágrimas ele não recuperou. Por quê? Porque ele estava fora. A pessoa sai da direção de Deus, depois ele acha que Deus vai consertar a sua bagunça. Não esse tipo de bagunça. Deus conserta a vida daquele que chegou bagunçado porque estava longe de Deus. Agora, uma pessoa que sabe o que deve fazer, mas toma a direção inversa, Deus não tem compromisso com ela. Então, o meu conselho para você, humilha diante da potente mão de Deus. Como diz aqui, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Humilha, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus pode reverter e abençoar a tua vida completamente, mas vai ter que chegar onde Deus quer.
Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Seu Silvio, como que era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Derrotada, há uns 3, 4 anos atrás, totalmente derrotada, cheio de dívidas, com nome sujo, não tinha perspectiva de vida. Chegou assim? Cheguei assim, com carro com busca e apreensão, sem documento, sem nada. Vivia no vermelho? No vermelho. A partir do momento que o senhor veio para o ministério, começou a exercitar a fé, colocar em prática aquilo que tem sido ensinado pela bispo, o que aconteceu e o que tem acontecido na vida do senhor? Muita coisa aconteceu. Eu e minha esposa, graças a Deus, conquistamos várias coisas já. Participamos já da 3ª campanha. Participamos dos 52 dias. Não faltamos um dia. Fechava a loja mais cedo para poder vir para a igreja. Ou seja, Deus honrou o senhor conseguiu quitar todas as dívidas, Deus abriu uma grande porta com uma empresa abençoada onde o senhor tem sido bem sucedido, ou seja, grandes coisas têm acontecido. Grandes coisas têm acontecido, inclusive eu tive uma grande bênção esse ano aqui, que foi uma representação de uma empresa, onde nós assinamos um contrato com os maiores clubes de São Paulo, que é o Palmeiras, Santos, Corinthians e Santos, e fui eu que tive que intermediar a negociação. Conseguimos a licença da marca do produto que vamos lançar agora em janeiro, entre janeiro e fevereiro no mercado. Ou seja, Deus tem honrado. Graças a Deus. A filha foi curada? Foi curada de uma doença que a bispo orou. No dia seguinte já não tinha mais nada, lúpus o nome da doença. No dia seguinte não tinha mais nada na pele da minha filha. Ou seja, o senhor está totalmente abençoado. Totalmente. A última bênção agora foi nós termos mudado aí em 3 dias, uma mudança recorde, que nós mudamos de casa. Agora nós moramos numa casa confortável, 3 dormitórios, um para cada filho e o meu da minha esposa. Ou seja, para quem chegou na igreja, só para essa pessoa entender e ver a importância dos trabalhos realizados dentro do Ministério Mudança de Vida, o senhor chegou na igreja no vermelho, endividado, a filha com problemas de saúde. A vida não andava, não fluía. A partir do momento que o senhor veio, aconteceu tudo isso. Ou seja, Deus abençoou a empresa, a cura da filha, a transformação, carros, a casa abençoada, a casa dos sonhos, uma grande conquista. Uma grande conquista, realmente. Porque antes não tinha perspectiva de vida. A gente só se via no vermelho, não via uma luz no final do túnel. Hoje, graças a Deus, tudo que nós vamos fazer, a gente tem uma perspectiva de vida, vê uma luz lá no final do túnel, que é Deus. A esposa na obra. Nossa, essa foi a maior bênção na minha vida, eu vou contar. Foi a minha esposa se batizar e estar na obra. Feliz hoje. Muito feliz, graças a Deus. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora, que passa pela mesma situação que o senhor passava antes de conhecer o ministério, no vermelho, desacreditado, assim como o senhor disse, sem perspectiva? O que o senhor tem a dizer para essa pessoa? Venha, você não vai se arrepender, pode ter certeza disso. Ela tem que sair e vir buscar. Tem que sair. Como disse a bispa, não fica sentado aí no sofá não, vem buscar que Deus vai te honrar, com certeza. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor? Nossa, muita coisa, muita coisa. Hoje se eu fico 1 dia, 2 dias sem vir na igreja, parece que é uma eternidade. Abençoado. Amém, graças a Deus. Amanhã, ao meio-dia, início das 12 horas, do Jejum da Mudança, para que seja mudada toda e qualquer situação, com a certeza de que tudo aquilo que ainda falta ser definido será no nome de Jesus. Jejum da Mudança. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que o entendimento desta vida seja aberto e que ela possa entender em detalhes o que o Senhor está falando com ela. Que ela possa ter a revelação da tua palavra agora. E que ela não tenha nenhuma dúvida que o Senhor falou abertamente, diretamente, de forma explícita com ela. Então, meu Deus, que ela tenha a clareza agora e decida tomar uma decisão urgente e inteligente, que é chegar onde o Senhor quer. Voltar, agir, se submeter ao Senhor. Dá força a ela para isso, ajuda ela a usar a razão e não a emoção, porque a emoção, o orgulho nada mais é do que um sentimento. Então isso é pura emoção, que ela não permita mais que esse sentimento diabólico controle a vida dela, mas que ela chegue onde o Senhor quer. Dá força a ela, dá alegria, ajuda ela a reagir
Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor e esse copo com água. E quando essa pessoa beber desta água, certamente eu determino em nome de Jesus que ela volte à razão, que ela tenha esse entendimento e que ela se submeta à tua vontade. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores, que sejam prosperados, abençoados, que a vida dessas pessoas seja imensamente abençoada com prosperidade. Eu profetizo o dom da riqueza, porque essas pessoas têm semeado na tua obra. Também desperta mais semeadores, meu Pai, para semearem no teu reino, porque essa atitude de semear, de investir na tua obra, traz vitórias, porque isso é bíblico. Seja com todos agora, dando saúde mental, emocional, física e espiritual, força e poder de reação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água e receba a bênção do Senhor Jesus com entendimento. Amém. Olha o Disque Vida aqui, pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, meio-dia, abrindo o terceiro jejum da mudança. E é para mudar, e vai mudar. Aquilo que ainda falta mudar, a minha fé diz que Deus está agindo e vai agir até no último instante. E vamos realizar um trabalho muito forte. Eu vou abrir ao meio-dia, orar até a 1, depois vou retornar às 23 horas e fechar à meia-noite. Deus abençoe muito você, tenha um dia de muita vitória e alegria, muita força e de decisões importantes. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2010 e comece 2011 com créditos com Deus. Celebração da última reunião de Santa Ceia do ano de 2010. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2010. Bênção para o ano novo e momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada.